Muito bom dia, nesse domingo gostoso, friozinho com sol, 2 de junho de 2024, nosso 30º encontro do Clube do Desenho, e a gente tem a tarefa de começar a olhar para os carnívoros. Agora a gente tem, nessa trajetória do mundo animal, nós vamos adentrar o mundo dos carnívoros. E vamos agora já poder comparar. É bom quando a gente já andou um pouquinho, que a gente pode comparar com aquilo que a gente já fez e vai ficando cada vez mais interessante. Então, vou levar a gente lá para o PowerPoint, falar bom dia para a Cecília, oi, Cê, para o Felipe que está aqui, Joyce, Sônia, Xiaomi, Grace, muito bem-vindos. Então, vamos lá. Ah, só que eu tenho aqui, como é que eu faço? Não, eu tenho que parar. Nunca eu consigo começar direto assim, naquela. Tem sempre um errinho. Muito bem, eu vou fazer uma rápida retrospectiva. Cada vez a gente tem que dar uma lembradinha um pouco no que foi que a gente viu, para quem está chegando poder acompanhar e também porque é bom a gente lembrar. E aqui, deixa eu só fazer mais uma coisinha para ficar mais bonito. Sim, melhor, né? Muito bem. Nós estamos olhando para o mundo dos animais e estamos olhando para o grupo dos mamíferos. E a gente viu que a gente pode dividir esse grupo em 3 grandes partes. A parte dos roedores, que são os neurosensoriais, são os animais que estão muito acordados aqui na parte dos sentidos, e tem um acúmulo de massa na parte posterior do corpo. Então, a parte da frente é menor, é mais desgastada, é onde a gente tem muita atividade, é onde a gente tem mais desgaste em termos de forma, e a gente tem daí do outro lado essa compensação entre o que é desgaste e o que é massa. Então, os neurosensoriais tendem a ter a parte, né, da cabeça menor, com os sentidos, então, orelhas, olhos grandes, e a parte de trás com mais volume. Quando a gente vai lá para os ungulados, que é o outro polo dos mamíferos, a gente vai ter os animais que são mais metabólico-motores, ou seja, eles vão ter desenvolvido atividade na parte de trás, ou na parte dos órgãos metabólicos, ou na parte das pernas. Então, o cavalo é um animal que desenvolveu essa parte motora das pernas para poder correr. A vaca já é um animal que desenvolveu mais os seus órgãos metabólicos. Então, a vaca tem 3, 4 estômagos e é uma digestão longa. Então, aqui é onde a gente tem atividade, a gente tem desgaste. Então, o cavalo com aquelas pernas finas, né? A vaca, o touro, os veados, eles vão ter menos massa na parte de trás e mais massa na parte da frente. É o contrário do que a gente viu com os neurosensoriais roedores. E aqui é o mundo que a gente está entrando hoje, que é o mundo dos carnívoros. E os carnívoros vão ter esse equilíbrio entre frente e trás. Então, eles têm um desgaste na frente e atrás. E a massa vai se colocar na parte do meio. Então, quando a gente vai desenhar os carnívoros, que são típicos, a gente vai ter que colocar mais massa aqui na parte do tórax. Então, eles acordam, né? Eles são muito acordados na frente e também nessa capacidade de correr, ou seja, nos membros, eles conseguem alternar essa qualidade de descansar, né? Fazer com que o seu mundo metabólico tenha predominância, mas rapidamente eles acordam também. Então, eles têm essa alternância entre atividade e descanso,
que é muito, muito rápido, como eles passam de um lado para o outro. Então, eles têm essa capacidade de estar muito atentos, neurosensorialmente acordados, e também esse lado da digestão, do metabólico, quando é necessário. E essa alternância provoca, então, essa massa que vai se colocar aqui na parte do meio do animal. Agora, o interessante foi que a gente viu que é possível pegar um desses grupos, como os roedores, e dividir de novo entre neurosensorial, rítmico e metabólico. Né? Eu não falei essa palavra lá com os carnívoros, mas os carnívoros são rítmicos circulatórios, onde a circulação e a respiração são exacerbadas, né? Então, a gente pode pegar o mundo dos roedores e subdividir entre os neurosensoriais, que são bastante neurosensoriais, como os ratinhos, os camundongos, os neurosensoriais, que são rítmicos, como os esquilos, e a gente viu como aparece aí manchas e listas na pelagem, e a gente pode ter os neurosensoriais, que são bem mais metabólicos. Então, a gente vê que a parte da frente desses bichos cresce, eles ganham um impulso de massa na frente, como os metabólicos têm. Que a gente estudou bastante os ratos, e aqui o lado dos metabólicos, vimos o porco-espinho, o ouriço, vimos o hamster, a capivara, não é? E agora a gente vai entrar no mundo dos carnívoros. E a gente pode também subdividir esse mundo. Então, aqui nos carnívoros, eu posso ter carnívoros que são neurosensoriais, carnívoros que são tipicamente rítmicos e circulatórios. Então, os carnívoros são ritmos circulatórios. E a gente tem dentro dessa subdivisão dos carnívoros aqueles que são rítmicos circulatórios. Então, a gente tem nos felinos, nos canídeos, os animais que são super representantes desse polo que é circulatório e respiratório. E a gente tem também os carnívoros que são metabólicos. E aí a gente vai lá para o mundo das baleias. Mas a nossa tarefa hoje é conversar sobre os ursos, estudar os ursos. Então é muito interessante a gente perceber aonde que o urso, que é um animal carnívoro, aonde que ele se coloca nessa subdivisão. E aqui a gente vê o urso, ele é rítmico, ele está no mundo dos carnívoros, mas ele ganha um impulso neurosensorial. Então, ele vai ter uma massa agora que vai se deslocar para trás. E o urso, ele é bem acordado aqui nos seus sentidos. Mas, olha só que interessante. Ele ganha de novo, depois de ter ganho um impulso neurosensorial, ele ganha de novo um impulso metabólico. Então, o urso é rítmico, neurosensorial e depois metabólico. E vocês vão ver como o corpo do urso vai mostrar essas tendências todas. E a gente percebe, nossa, a cabeça dele é pequena em relação ao corpo. Nossa, mas tudo cresceu, tudo ficou grande, né? Então tem essa mistura interessante que o urso vai mostrar para nós. Antes da gente começar a falar deles, eu queria mostrar para vocês, de maneira que pudesse ficar cada vez mais clara essas qualidades, esses impulsos do que é neurosensorial, do que é rítmico e do que é metabólico. O que esses impulsos fazem? Então, os impulsos neurosensoriais vão tender a fazer esses animais serem mais acordados, mais ágeis, cabeça pequena, uma movimentação assim mais histérica um pouco, né? Os rítmicos, eles vão ser bem equilibrados entre frente e trás e essa massa no meio do corpo. E os metabólicos têm essa lentidão, eles têm esse aparelho digestivo muito desenvolvido, eles ganham em tamanho, em peso, né? As baleias mostram isso para nós muito, muito bem. Os maiores animais são as baleias, né? Estão aqui nesse mundo dos metabólicos. Então, se a gente começa a olhar, só pegar os felinos,
e pegar esse mundo bem do meio aqui, entrando nessa comparação entre três felinos, o guepardo ou a chita, depois a gente tem o leopardo e a gente tem a onça. Então, são super rítmicos, são bem circulatórios respiratórios. Já a pelagem toda malhada está mostrando isso para nós. Agora, quando a gente compara os três, vocês conseguem perceber que tem uma diferença em termos de como é que a massa se acumula, como é que o peso é diferente nesses três animais? Talvez a primeira coisa é reparar como é bonito essa parte do meio do bicho. Como aqui é a parte onde a gente tem mais massa. Mas quando a gente compara os três, olha só, no rosto já dá para ver uma diferença em termos de massa e a gente pode depois imaginar qual desses é mais acordado, qual desses corre mais, qual desses é mais agitado. Vocês teriam algum palpite para dar? O que vocês acham? Qual desses três é mais neurosensorial quando a gente olha para a questão do corpo, da massa? Acho que o guepardo. O guepardo é o mais neurosensorial, né? Ele é mais É, magrinho, ele é mais é. desgastado. Então, quando a gente tem desgaste, a gente tem esse acordar da, da parte perceptiva. Então, dá para ver aqui no rostinho dele. Ele é mais acordado. A onça tem algo que pode ser um pouquinho mais dormido nesse olhar. Claro, todos são carnívoros aqui, todos são rítmicos, mas a gente percebe essa diferença. Como esse rosto do guepardo é muito mais fininho e como o rosto da onça é muito mais largo. Então, a gente poderia falar, né, entre aspas aqui, o guepardo é o rato dos carnívoros. E aqui a onça seria, né, a capivara dos Uhum. carnívoros, né? Se a gente comparar, fizer essa comparação, tá? E a gente pode também, olha, olhamos para o que seria aqui, ó, dentro dos felinos, o mundo das onças, mas a gente pode pegar agora os rítmicos como um todo. E a gente pode olhar como os carnívoros, aliás, não era isso que eu queria falar. A gente pode pegar os neurosensoriais agora como um todo de novo, não os rítmicos. Os neurosensoriais. Então, porque a gente quer olhar para o urso, né? Então, vamos ver os amiguinhos do urso aqui que estão nesse mundo neurosensorial. Então, carnívoros, neurosensoriais. Então, aqui o mundo das martas, das doninhas. Olha só que interessante. Aqui, martas e doninhas vão ser os neurosensoriais, dos neurosensoriais dos carnívoros, tá? Então, o ratinho é o que a gente viu como um animal bem neurosensorial. E se a gente pega aqui, olha, as martas, então, as martas são carnívoros, mas com expulso bem neurosensorial. Olha como elas lembram esse impulso dos ratinhos, ó. Cabeça pequena, o corpo também, a massa é para trás, mas ela é toda ágil, ela é toda fininha, ela é toda acordadinha, tá vendo? A gente pode pegar as doninhas também, o furão, né? E olha só como tem algo de rato nesse mundo aqui, dos neurosensoriais dentro dos neurosensoriais dos carnívoros. Dá para entender quando eu estou falando isso? Neurosensorial, carnívoro, rítmico. Se tiver bagunçado, me avisa que eu melhoro, tá? Mas então é importante vocês perceberem, nós estamos olhando aqui para o que é o carnívoros, né? Os carnívoros que são rítmicos, circulatório, né? Circulação, respiração. E a gente agora está olhando para o impulso neurosensorial dentro dos carnívoros. Então, a gente vai ter esses carnívoros que têm cara de ratinho, como esse aqui também, como as doninhas e os furões. Olha aqui, eu peguei essa pose porque lembra até o gato, né? Como é que o gato faz. Então, tem algo que é bem do carnívoro, mas tem algo, quando a gente olha para cá, que parece muito um ratinho.
E a gente pode agora... Ah, e aqui tem os guaxinins, tá? O guaxinim, eles vão estar aqui, ó. Eles já são dentro do mundo neurosensorial do grupo dos carnívoros, eles já são rítmicos. E olha só como aparece essas manchas e as listas. A gente viu que é algo característico do rítmico circulatório ter essas manchas na pelagem, né? Então, o guaxinim ele já ganhou um pouquinho mais de massa na parte da frente do corpo. Olha só. Se a gente compara com a doninha, olha como é muito mais fino aqui. E o guaxinim, então, está se tornando mais pesado na frente. E a gente tem um guaxinim aqui no Brasil que é o mão pelada. E aí a gente chega no que é o urso. Então, o urso seria o equivalente à nossa capivara. E a gente vê como, então, no urso, a parte da frente ganha de novo massa. Então, ele é redondo atrás como um ratinho, ele está no grupo dos neurosensoriais, mas ele ganha de novo um impulso metabólico. Então, ele tem a característica de ser rítmico, circulação, respiração, ele tem um tórax desenvolvido, mas depois ele ganhou um impulso neurosensorial. Então, acordou na frente, ganhou massa atrás, e depois o impulso metabólico. Então, ele ganhou massa na frente de novo. Então, ele tem um rosto que lembra um pouco o focinho do rato, mas um corpo que lembra um pouco uma capivara. Então, o urso ele tem esse corpo que às vezes é um desafio, porque é uma mistura de um monte de coisa. Quando a gente tem um grupo de animais que é muito característico do grupo a que ele pertence, a forma é muito clara. Quando a gente tem essas misturas todas, a forma começa a ganhar esses, esses extremos. Né? Se a gente pensa na girafa, com certeza a girafa não é um animal típico do grupo onde ela está. Ela é um animal que foi ganhando outros impulsos dentro desse grupo e vai causando essa distorção da forma. Isso que é muito interessante vocês perceberem. Primeiro, da gente poder bater o olho e falar, nossa, isso tem mais cara de neurosensorial, ou mais cara de metabólico. E depois perceber como essa forma foi sendo alterada conforme todos os impulsos que vão chegando. Então, agora a gente vai olhar para os ursos e a gente vai ver que dentro também do grupo dos ursos, a gente vai ter essas mudanças de impulsos. Tudo bem até aqui? Deu para entender essa brincadeira de massa, desgaste, qualidades? Ou está confuso? Vocês têm que falar para mim, deixa eu olhar para a carinha de vocês. Vocês têm que me dizer se está tudo bem ou se ficou esquisito. Tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá bom. A cada vez a gente conversa mais um pouquinho sobre isso e eu acho que vai ficando mais claro, tá bom? Então vamos olhar para os ursos. Olha só que interessante. Os ursos, existem vários tipos dentro desse grupo, né? Várias espécies de ursos. E vocês vão perceber que tem algumas, então, que vão ser mais neurosensoriais, que vão ser menores em tamanho, que vão ser mais ágeis, e ursos que vão ficar mais pesados, mais metabólicos, dá para a gente perceber no peso e no tamanho do bicho, tá? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o esqueleto do urso. Olha só, o urso tem uma maneira de se colocar no chão que vai ser muito diferente de outros animais que a gente vai estudar, os animais com casco. Então, aqui dá para perceber, olha só que interessante, a maneira como esse pé e a pata posterior e anterior, como é que elas se colocam, como a nossa mão se coloca no chão. O urso, ele não fica de pé como o cavalo, por exemplo, que está apoiado numa unha. O casco do cavalo é uma unha. O urso apoia toda a sua palma da mão e do pé no chão. Então, quando a gente como ser humano se coloca de quatro, a gente está repetindo exatamente a forma como o urso se coloca no chão. Por um lado, isso facilita muito o nosso entendimento
de como é que essa pata encontra com o chão. Do cavalo é muito mais difícil da gente compreender. Mas se a gente, quem for jovem depois, quiser se colocar nessa posição e conseguir levantar depois, pode fazer, e a gente tem essa percepção de como é que o urso, então, se coloca e como é que ele se movimenta. Nós vamos ter ursos que vão ter diferentes tamanhos, menores e maiores. Dá para ver aqui, olha, o urso da Malásia, da Malaya, ele é bem menorzinho. Aqui, olha só, o urso polar, o tamanho dessa cabeça, bem mais pesado, tá vendo? Quando a gente tem uma cabeça muito grande, a gente vai precisar de omoplatas maiores. Então, quanto mais pesado for o urso, quanto mais pesada for sua cabeça, mais a omoplata vai ter que estar desenvolvida para carregar esse peso todo aqui, e, portanto, a gente vai perceber uma corcova grande aqui em cima. Olha, aqui tem um exemplo melhor, tá vendo? Essa corcova que aparece aqui tem a ver com essa omoplata, olha, com essa, o crescimento desses ossos aqui, que tem que crescer para poder sustentar o peso dessa cabeça. Então, a gente vai ter ursos que vão ser menorzinhos aqui em cima e ursos que vão ser maiores. Então, quanto mais peso na frente, mais metabólico. Quanto menos peso, mais neurosensorial, tá bom? Então, só isso já é uma boa dica para a gente reparar com que urso que a gente vai estar tratando. O urso, ele tem muita gordura, né? Ele não tem um corpo que está muito colado nos seus ossos, como o cavalo, por exemplo. No cavalo, a gente enxerga muito bem os músculos, a ossatura. O urso tem muita carne em volta. Então, tem muito material que não permite que a gente enxergue a ossatura por detrás da forma, mas a gente consegue perceber esse volume. Então, o urso, ele é volumoso. Olha só, o tanto de carne, o tanto de matéria que tem em volta do esqueleto. E o urso consegue se colocar de pé também de uma maneira muito parecida com o ser humano, às vezes até causando mal-estar, assim, quando a gente percebe que é muito parecido com a gente. Eu vou mostrar depois uma foto de um urso que estava num zoológico na China e que foi acusado de ser humano vestido, né, com uma fantasia de urso, de tão parecido que é com o ser humano. Eu vou mostrar já já para vocês. Então, aqui a gente tem os vários tipos de urso, olha só, dos maiores até os menorzinhos, e o quanto que eles, às vezes, se parecem, né, se parecem com animais que conseguem ficar de pé, né? E aí a gente chega no ser humano, que é essa figura que tem essa postura bem ereta. Claro que o urso não tem isso, mas impressiona a maneira como às vezes ele senta ou como ele se coloca de pé, muito parecido com o ser humano. Aqui a gente tem, olha, uma figura humana e os vários tipos de urso para a gente poder ver a proporção, a escala do urso em relação à figura humana. Então, a gente tem ursos pequenos e ursos enormes, como o urso polar, que é o maior de todos. Então, aqui a gente tem o urso negro, o urso de óculos, o panda, o urso beiçudo, o urso malaio, o urso polar, o urso negro asiático e o urso pardo. Esses são os tipos de urso. Eu já vi também classificação de mais tipos, mas esse aqui, com 8, é suficiente para a gente poder ter uma ideia de como é que essas formas se alteraram dentro do grupo dos ursos, de acordo também com o local onde eles vivem. Fala, Sarinha, diga, meu anjo. É, oi, eu acabei chegando um pouco atrasada, mas eu Bem-vinda. queria falar que o urso malaio é muito parecido com o urso asiático, olhando assim. É parecido Principalmente mesmo. essa marca branca no pescoço, que Isso parece um mesmo. colar. Isso mesmo, querida.
É isso mesmo. E eu já vou mostrar mais fotos e vai dar para ver que é parecidinho mesmo, né? Então, obrigada, Sara. Então, aqui, olha, outras Não. imagens dos nossos amigos. E aqui a gente tem, então, olha só, essa comparação entre o urso preto e o urso pardo. E dá para ver aqui como o urso pardo é mais pesado, portanto, olha o quanto que subiu aqui essa corcova, onde tem músculo e tem ossos maiores. Então, a gente vai ver algumas fotos para vocês um pouco se familiarem. Então, esse aqui é o urso preto, né? Característico lá da América do Norte. Tem essa carinha. Ele é mais equilibradinho, percebe? Não tem tanto uma ênfase na parte de trás ou da frente. Está aqui com os seus filhotinhos. Aqui tem uma coisa muito, muito, muito importante que dá para ver muito bem nessa foto, que é como a gente tem uma diagonal no corpo do urso, percebe? Tem algo que cresce aqui do pescoço até chegar no que seria o braço. E olha aqui na barriga, como é mais fino na frente e cresce atrás, tá? Isso vai ser fundamental para a gente poder fazer um urso que tem cara de urso. Então, apesar dele ser carnívoro, e a gente ter visto que os carnívoros têm a parte do meio mais desenvolvida, como o urso recebeu outros impulsos, ele voltou aqui a ter a parte de trás maior, e essa linha aqui, reparem bem, ela é muito importante, tá bom? Então, aqui, olha ele de pé, como às vezes dá uma aflição um pouquinho, do quanto que é parecido com esse gesto humano, e como ele tem esse jeito de ter as patinhas curvadinhas, assim. Isso é muito típico também, tá bom? Então, tudo isso aqui ainda é o urso preto. E aqui, olha só, sentado. Parece uma pessoinha, né? Esperando um chá ou, sei lá, um melzinho. E aqui pode ser um urso preto que não é preto, mas ele recebe esse nome, tá? Então, dá para ver como ele é bem equilibrado frente e trás. Tem um filme chamado Valente, eu acho, Que é sobre um que urso? é sobre uma menina, Ah, uma princesa que transforma a mãe em urso. E aí aham, ela tem que viver com a mãe virada urso. tá. Mas depois ela desvira o urso. Tá, ah, que legal. Deve ser bonito de ver, Sara. Aqui agora é o urso pardo. Então, aquele urso que cresceram, né, assim, em termos de massa e de volume, principalmente aqui na Corcova, América do Norte, Rússia. Olha só a diferença. Olha a diferença disso. Esse é mais o nosso ursinho de pelúcia, né? E aqui a gente tem esse animal que já é mais imponente. Olha só essa corcova aqui na frente. Aqui atrás também essa massa. Olha que interessante como o pé, né, a pata encontra o chão. Ele tem uma postura muito mais agressiva, né? Esse aqui a gente vai desenhar já já. Esse aqui, ó, nós vamos começar com essa imagem. Olha que bonita essa linha de novo. Olha que importante. A linha que vem aqui do pescoço, como ela desce em relação à barriga. Aqui de novo. Aqui é mais um filhotinho, né? A gente tem agora aqui o urso negro asiático, também conhecido como o urso da lua, urso preto de Himalaia. Aqui ele tem essa mancha bonita aqui no peito, né? Aqui é a carinha dele. Ah, esse aqui, desculpa. Ah, eu achei que tinha mais do urso negro. Eu só coloquei esse. Bom, esse aqui é o nosso urso aqui da América do Sul, tá? É o urso andino, também conhecido como urso de óculos, porque ele tem essas manchas aqui no rosto, como se ele tivesse um óculos aqui escuro, né? Então, para a gente saber que a gente tem, olha aqui de novo essa manchinha, para a gente saber que a gente tem urso aqui também na América do Sul. Um pouquinho mais perto. Realmente, parece que ele usa um óculos. É, isso. E reparem como o olhinho dos ursos é pequeno, tá? Como é bem pequenininho, uma continha, uma bolinha pequena. As orelhas também são pequenas. Aqui, olha que belezinha. Aqui dá para ver direitinho. Que parece um óculos, né? Um óculos escuro.
Aqui de novo, eu coloquei para a gente poder ver bem as manchas que ele tem. Aqui, ó. Pois é, eu pus um monte dele e pus pouco do Himalaia. Vai entender essa professora. Tá aqui. Aqui a gente tem o urso negro asiático, que é aquele que também tem uma manchinha aqui no peito. Ele já é mais maçudinho, né? A gente tem o panda, que é esse urso fofo. Ele é quase 100% herbívoro, né? Mas está ali no grupo dos carnívoros. Olha só que bonitinho. E eu não sei se vocês sabem que existe um panda que é vermelho, o urso panda vermelho. E aí vocês veem como ele já vira mais neurosensorial quando a gente compara. Olha, ele tem mais a Raposa. cara de uma raposinha, não é? Olha que interessante. É um urso panda também. Esse, se a gente Então, comparar, dá para perceber que é mais metabólico em relação a esse, sim. né? Esse aqui é mais malhadinho e é um urso panda. A gente falaria raposa, né? Se a gente não soubesse. Mas aqui é mais neurosensorial. Aqui a gente tem o urso beiçudo, que é um urso que tem um focinho bem maior e que, olha só, ele se alimenta de cupins e formigas. Então, ele precisa desse focinho com uma língua comprida para poder entrar nesses buraquinhos onde moram formigas e cupins. Olha esse focinho comprido que ele tem. Depois a gente vai falar dos focinhos dos ursos. Olha só, parece já um tubinho, né? Menorzinho de tamanho. Também fica em pé. Olha o tamanho desse rostinho. E a gente tem, por último, aqui, os ursos malaios. Eles são os menores tipos de urso, com um tamanho menor. E são estão muito em perigo, assim, no sentido de quase estarem entrando em extinção. Olha só que língua comprida, que a gente nunca imaginaria que um urso teria uma língua desse tamanho. E aqui está a foto que causou essa polêmica toda lá no zoológico da China, que acharam que era um ser humano vestido com uma fantasia de urso. E o zoológico teve que Nossa, mandar uma notícia, né, confirmando que isso aqui é um animal. Isso aqui não é um ser humano vestido de urso. Mas olha só como o urso é capaz de ter uma postura também bastante ereta, que nos lembra, né? Então, tá aqui. Ele é menos peludo, percebe? Ele é mais fininho, então dá para perceber que ele é muito mais neurosensorial. E a gente tem aqui, no outro polo, o urso polar, que é o maior urso de todos, que ganha em tamanho, em peso. Ele precisa dessa pele toda, dessa gordura toda, para poder lidar com esse mundo frio onde ele mora. E lembra que eu falei para vocês, os metabólicos gostam de água, né? Então, esse urso polar, ele está bem ligado ao gelo e à água. Aqui dá para ver muito bem, de novo, a forma do corpo, essa linha que eu falei para vocês, essa linha que desce, né? Que aumenta o volume aqui na parte de trás do bicho. Então, a cabeça é muito menor em comparação com o resto do corpo. Aqui está ele. Olha o tamanho da pata, como tudo é pesado, grande. Aqui também ele tem uma corcova porque ele tem que carregar muito peso. Aqui, ó. Olha a largura dessa pata, que coisa incrível. E por último, a gente tem o urso Kodiak. É o segundo maior tipo de urso, tá? Também tem essa cara feroz e brava, né? Essa corcova muito grande também.
Então, só para vocês verem como é, esses impulsos de massa e desgaste, a gente pode ver grande, quando a gente olha para o mundo todo dos mamíferos, ou o mundo todo dos animais, a gente pode fazer isso com as aves também. Mas se a gente pega só um grupo, só uma espécie, a gente também consegue perceber essas variações numa espécie só. Então, dentro do mundo dos ursos, a gente também vai ter os mais metabólicos e os mais neurosensoriais, e isso afeta a forma. Por isso que isso é importante para nós, porque a gente está aqui tentando estudar, entender e, mais do que tudo, se apaixonar, não é, por esse mundo, por esses seres. Então, como é interessante a maneira como a natureza vai brincando com essas formas, com essas misturas, criando esses animais. Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre a cabeça, e a gente desenhando a cabeça do urso, tá? Não de maneira muito detalhada, muito. É só um esbocinho para a gente entender uma coisa importante. Tá aqui, ó. Deixa eu só agora sair daqui. Ah, não, deixa eu vir para cá, eu falo, vou explicar, vou desenhar e depois eu volto para cá, tá? Eu queria que vocês reparassem como a cabeça do urso poderia ser simplificada num círculo. Depois esse círculo ganha um achatamento aqui na parte da frente. Mas como é importante, como se fosse um tubo que é acoplado aqui na frente, olha. Quando a gente olha de frente, tem como se fosse um tubinho aqui, né? Então eu queria que a gente fizesse um esboço bem rapidinho para a gente entender o que que é isso aqui que a gente está vendo. E depois a gente vai para o desenho do urso como um todo, tá bom? Então, eu vou parar o compartilhamento para vocês poderem ver a minha mão, que eu preciso, cadê ela? Achar, tá aqui. A gente vai desenhar isso aqui juntos e depois eu volto lá para a imagem, tá bom? Para vocês terem essa possibilidade de olhar para a foto, tá bom? Então, eu só queria que vocês fizessem bem rapidinho um círculo solto, ó. Não façam, não trabalhem nunca assim, com essa coisa dura de que tem que sair um círculo perfeito. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer na vida, tá? Quando a gente vai fazer um círculo, a gente faz um esboço com muitos traços, até esse círculo começar a parecer agradável para nós. E a gente vai ver que tem um tubo aqui, ó. Isso que eu queria que vocês tivessem essa percepção, ó. Aqui tem um tubo que sai. Também não precisa acertar numa linha só. Vai procurando onde que está. E esse tubo, ele termina com uma inclinação aqui, ó. Não sei se tem alguém que levantou a mão. Peraí. Fala, minha Sara querida, diga. É, parece um bico de pato, Pois olhando de é, cima. parece mesmo. Você sabe que quando eu fui desenhar a primeira vez, também achei que parecia, Sara. Mas aí a gente vai colocando outras características e vai deixando de ser pato e vai virando urso, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que mudar é aqui na frente, ó. A gente vai fazer isso aqui um pouquinho mais reto, tá? E aqui tem essa parte redonda, então, ó. E aqui tem um pescoço que é mais gordinho. A gente pode colocar aqui um narizinho, ó, como se fosse uma bolinha aqui assim, ó. Que tem um narizinho. E a gente vai colocar a orelha pequena, ó. Olha como já foi virando um urso. E aqui a gente faz uma bolinha, porque o olho do urso é pequeno, tá? E a gente pode fazer só um pouquinho assim, para mostrar um pouco que isso aqui é peludo, ó. E o urso, ele parece sempre que tem um sorriso, tá vendo aqui? Ele tem esse gesto que faz assim, um pouquinho entradinho. Mas a gente não pode se enganar, não, porque ele pode ser muito bravo, certo? Então, aqui a gente. E aqui tem um pouco uma curva também, ó, não é totalmente reto, tá?
Eu vou levar vocês lá para o PowerPoint, para vocês checarem agora isso que eu fiz com a imagem. E aqui acho que tem uma janelinha aí com a minha câmera, né? Então, para vocês repararem, orelha pequena em relação à cabeça. Aqui a gente tem, então, o que seria esse redondo, que ganhou um achatamento aqui, e esse tubo que sai. Então, não é uma cabeça complicada de se fazer, mas é bom a gente, assim, ganhar essa confiança, principalmente nessa parte aqui desse focinho. Nesse encontro de hoje, a gente vai trabalhar os ursos vistos bem de lado. Depois, no próximo encontro, a gente vai trabalhar ele em outras posições, em perspectiva, visto de trás, visto de pé. Mas hoje a gente vai lidar com a forma mais, assim, limpa, bem simples, para a gente poder entender o que que a gente está vendo, tá bom? Então, eu queria que vocês me dissessem se deu certo esse focinho. Deu tempo? Tudo bem? Posso ir adiante? Pode, Tá, ótimo. Eu preciso pode. um pouco de retorno, né? Olha só. Tranquilo. Quando a gente for estudar agora a forma do corpo como um todo, nós vamos prestar atenção, para começar, em três grandes, não vou dizer círculos, mas ovais, talvez, oval também não, elipses, sei lá, círculos achatados, acho que é melhor. Círculos achatados, tá? Porque o tamanho e a redondeza do círculo vai depender da forma que a gente vai estar olhando, tá? Então, vamos lá de novo. Nós vamos começar, está chegando aqui, com esse urso pardo, tá bom? Então, a gente tem aqui. E eu queria mostrar para vocês um desenho que eu fiz, só para vocês verem que a repetição é a nossa melhor amiga mesmo, tá? Aliás, deixa eu mostrar sem a imagem aqui para vocês enxergarem melhor. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Foi o primeiro de todos, o primeiro de todas as formas de urso, né? O primeiro desenho de todos que eu fiz quando eu estava preparando essa aula. E aí eu vi o quanto eu estava impressionada com o tamanho do corpo do urso. E tudo aquilo que impressiona a gente exagera. Então, aqui não é isso tudo daqui até aqui, é muito menor. Então, eu fiz uma segunda versão que ficou mais proporcionalmente interessante, tá vendo? Com relação ao todo. Aqui a gente tem a perna, é mais ou menos um terço, daria para dividir, né? Um terço e um terço. Então, são 2 terços de corpo, mais ou menos um terço de perna. Só para vocês, não precisa ficar pensando nisso, mas só para a gente ter uma ideia. E aqui eu me apaixonei tanto pelo corpo que não sobrou muita perna e eu estiquei como uma salsicha. Então, saiu um urso salsichento, né? E ali não tem problema. Então, os primeiros exercícios que vocês vão fazer, talvez não saiam muito perfeitos, não faz mal. É na repetição que a gente vai, assim, chegando na perfeição, né? Repetição igual perfeição. E não, nunca fiz uma vez e agora eu sou uma porcaria. Não é isso, tá? Então, a gente vai perceber, por exemplo, quando a gente compara o urso pardo com o urso polar, ele vai ter a tendência, deixa eu ver, cadê o urso polar? Aqui, ó. O urso polar, ele vai ser um pouco mais longo aqui, a distância entre as pernas. Como eu fiz esse urso aqui. Esse aqui, né, se eu tirar a carinha dele, ele tem mais o gesto do urso polar. O urso polar, ele é mais comprido. Esse urso pardo, ele é mais curto um pouquinho.
Então, a gente vai perceber que a gente vai ter variações um pouco na proporção dos círculos, de acordo com a espécie do urso, ou se ele está totalmente de lado, um pouquinho de frente, com uma pata levantada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos voltar lá para o nosso vídeo. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou e volto, tá? A gente vai marcar esses 3 círculos. Olha só. A gente vai marcar. E aqui é um círculo mais estreito, tá vendo? O que seria a, o espaço que vai entre o fim do pescoço e o fim desse músculo aqui, ó. A gente tem um círculo mais estreito. Aqui a gente tem um círculo um pouquinho mais largo, que é o círculo da barriga. Não exagerem como eu exagerei para ele não virar um urso polar. E depois a gente tem esse círculo estreito de novo aqui de trás, tá? Então, eu aconselho vocês a usarem um papel um pouquinho mais largo, porque é incrível, né? O quanto que o desenho cresce porque o bicho é grande. Eu já vou voltar para a foto, tá? Não se assustem. Quem estava olhando para a foto feliz, eu já vou voltar para lá. É só para vocês verem o que eu quero que vocês façam. Olha, eu estou olhando aqui para a foto, vocês não. Vocês estão me vendo desenhar. Eu vou fazer aqui, ó, o que seria. E aqui, de novo, ó, eu não tento acertar de uma vez só. Eu faço vários movimentos. Ah, então aqui pode ser o círculo que tem a ver com a corcova, depois vocês vão reparar, ó. É onde está a corcova e é onde tem essa massa aqui que seria o ombro, né? Depois um círculo um pouquinho mais gordinho, que tem a ver com a barriga. E, de novo, um círculo que a gente pode até fazer um pouquinho inclinado, que tem a ver com essa parte do quadril da perna. E aí a gente vai puxar, ó, eu vou fazer tudo e já põe a imagem para vocês. A gente vai puxar um cano, primeiro cano que vai ser o pescoço, e não faz mal se não está muito certo, a gente ajeita depois. Mas eu preciso agora das proporções, ó. Agora eu vou fazer o que seria o círculo da cabeça, e aqui o meu cano do focinho, que vocês acabaram de fazer. Com essa entradinha, ó, tá? Com essa quebra para dentro. Isso aqui não é reto, tem essa quebrinha. Olha só como já começa a ter uma cara de urso. Depois disso, a gente vai traçar esse movimento aqui, olha, das costas. Tem a corcova, desce e vem para esse quadril aqui. O quadril não é totalmente redondo, aqui tem uma leve apertinho. E aqui eu não posso fazer muito perto daqui, porque ele vai ficar com o corpo curto. Eu vou aumentar um pouquinho. Olha só que importante agora, a linha que desce, tá? Ela desce, depois sobe, mas como é importante essa inclinação aqui, e vocês podem colocar a pata para começar, só assim, ó, um pouco aonde que ela tá, o tamanho, e não precisa se preocupar com o volume a gente faz depois, tá bom? Aqui vai sair uma outra que está fazendo assim, ó. Reparem como está muito próximo os fins onde os pés todos se encontram com o chão, como isso está quase numa linha reta aqui, tá? Só essa que está no ar, que é um pouquinho diferente. Olha como já tem a cara do urso quando a gente cuida disso daqui. Então, eu vou colocar vocês para olhar a foto e vocês vão até um certo ponto e depois a gente volta para fazer o fim, tá bom? Então, agora olhando para a foto. Marquem esses 3 grandes círculos, que podem ser mais achatados ou mais arredondados, de acordo com o que vocês estão enxergando. Então, aqui na foto dá para ver muito bem que tem um círculo aqui, tem o círculo da barriga, e tem um círculo aqui agora do quadril da parte de trás da perna. Uma vez marcado isso, vocês vão lá para o pescoço, tá? O pescoço é como se fosse esse tubo saindo da parte da frente do animal.
Aí a cabeça redonda e o focinho. Então, quando a gente começa sem essa necessidade de Oi, definir mãe, muito, oi, bom dia. bom Só para. dia. Bom dia. É que na tela do meu computador eu não está fixo o urso peludão da foto. E não tá, eu não Sim, consigo deixar grande o do desenho. Eu não sei por quê. Não sei você se está está no para mais alguém computador ou aqui. no celular? Eu estou no computador. No computador, você deveria ser capaz de colocar. Você está vendo um grupo é, Pim. no pin. Você tem que Ele tá, pinzar o mas ele. meu desenho e depois você pode puxar do ladinho, no finzinho assim da telinha, você pode puxar e aumentar. Tá. Eu vou me virar aqui. Tá bom, Eu vou obrigada. fazer sempre esse vai e vem, porque eu sei que é complicado isso. Sim. Então, daqui a pouco eu volto para o meu desenho, tá? Tá ótimo. Eu ainda não descobri, se alguém souber, depois manda para mim como é que eu faço para manter a imagem que eu estou compartilhando com a minha mão. Eu não consegui até hoje descobrir como é que eu faço isso. Então, se alguém souber, eu agradeço, se puder me explicar. Até ele estava assim, mas aí na hora que alternou para a imagem da foto, aí agora ele não volta para. Mas tudo bem, então tá bom, Espera um obrigada. pouquinho, ó. Se eu voltar Aí aqui, sim, sim, voltou. mas agora você não vê o Tudo. urso, né? Eu vejo o seu desenho. Eu queria que vocês vissem agora o urso, a foto, para vocês Tá. poderem se basear na foto e não no meu desenho. Ah, entendi. Tá bom. Entendeu? Porque Uhum. depois vocês vão precisar dessa independência de olhar para a foto. Agora, aqui do ladinho, Tá. pequenininho, tem uma foto tem um quadradinho do meu desenho, Sim, sim, só que ele está pequenininho. tá joia. E daqui a pouco eu volto para o desenho, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Então, o que que é importante agora, nessa fase? Fazer esses 3 círculos, tá? Puxar o pescoço e colocar a cabeça com o focinho. Marcar com um pauzinho as pernas. E fazer a linha, né, usando esses círculos, fazer essa linha aqui do dorso do animal. E com isso a gente fez um esboço. Um esboço que. O que que é importante do esboço? Garantir a proporção só. Depois a gente vai colocar os detalhes todos. Por isso que o detalhe tem que vir depois. Porque primeiro a gente tem que ter a proporção correta. Senão não adianta nada ter um detalhe bonito e o resto tudo errado. Então, os 3 círculos, pescoço, cabeça, focinho e a linha do dorso, deu para fazer? Sim. Então, agora eu volto a trabalhar um pouquinho na frente de vocês e depois volto para a foto, tá bom? Ai, Lu, eu tô achando o meu muito desproporcional. Quem que está falando? A Juliana. Deixa eu olhar, querida. Cadê você? Peraí. Ai, vou mostrar. Eu tô achando ele muito magrinho. Não faz mal, a gente engordece. Espera um pouquinho, deixa eu te achar aqui. Pronto, minha foto mostra. Ai, não, não fui para Dá você. pra Peraí. ver? Peraí, eu te perdi, Ju. Peraí, por que que eu fiz? O que que eu fiz aqui? Gallery, cadê você? Pronto. Não, querida, tá bom. Ele não tá muito magrinho aqui, não? Não, ele não tá magrinho aí. Você Ah, depois então. pode ver que ele vai precisar um pouquinho mais de pescoço, tá? Talvez o pescoço embaixo, você pode aumentar um Aqui? pouquinho. Isso aí, tá? Tá, Talvez isso te dê uma sensação de mais peso, de dele ser maior, tá? tá. Agora, o desenho como um Obrigada. todo tá pequenininho, né, Ju? A Aham. próxima vez, façam, não só para você eu vou falar isso, vou falar para todo mundo. Façam pelo menos, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Aqui é uma metade de 1/4, tá vendo? Então, pelo menos um tamanho de 1/5. Porque aqui eu fiz vários pequenos, porque eu estava só fazendo esbocinhos. Eu não queria, eu queria só entender as bolinhas, tá vendo? Os círculos.
Eu só estava preocupada nisso, então eu fiz pequenininho. Quando a gente vai para um desenho mais, que a gente quer levar um pouco mais adiante, é melhor fazer maior, porque é mais fácil. Juju, olha só. Aqui, olha essa linha do pescoço, como ela é larga, tá? Essa distância aqui, ó. Então, isso vai ajudar a trazer peso para o bicho. O resto, eu acho que tá como você fez. Não acho que ele tá magrinho, não, tá bom? Depois eu torno a olhar de novo. Depois que você trabalhar mais um pouquinho. Então, vamos lá, olha só. Agora, a gente vai começar a trabalhar essas linhas todas que a gente tem que fazer chegar perto da forma. Então, lembra aqui, ó, que a cabeça é um pouco achatadinha, aqui assim, e aqui esse focinho, ele tem uma curva. Agora a gente vai chegar no que é as curvas todas, as curvas bonitas. Então, aqui no focinho, eu já vou levar para a foto, tá? Vocês vão ver que tem a entrada aqui da boca. Ele parece sempre que está sorrindo. Então, aqui tem esse detalhinho que aqui embaixo tem uma curva para fora. Depois aqui vem reto aqui para o rosto. E tem ele se junta aqui com uma parte bem gordinha, ó. E aqui sai esse pescoço largo, ó. Então, eu venho aqui e vejo, aqui eu abaixei muito, pode ser um pouco mais alto, e aqui a corcova. E aqui eu tenho esse redondo, vejam como aqui depois, reparem como aqui é um pouco achatado. E eu vou trazer agora a espessura das pernas. Cuidado para não fazer tudo muito reto, vocês vão ver que tem pequenas curvas. E é bonito fazer essas curvas aparecerem. Tem uma curva aqui bonita, onde é o calcanhar, e aqui como isso apoia no chão, ó. Aqui, olha só, vocês vão ver também que tem algo, é mais para cá, ó. Viu como eu fui tateando? Eu não preciso acertar na primeira. Opa, é mais larga essa coxa toda aqui. Mas aqui eu tenho um movimento que faz assim, ó, que vai marcar a barriga. E eu tenho essa perna gorda que sai aqui assim, ó. E que encontra rápido, olha, ela afina rápido aqui onde é o pé. Tá bom? Então, vocês vão aqui olhando, achando. Ah, e uma coisa importantíssima, presta atenção. Quando eu sei que vocês, não sei onde está o olho de vocês, vem aqui para a imagem. Para a minha imagem, eu vou mostrar isso na foto. O que vai nos salvar agora é o espaço negativo. O que é o espaço negativo? É o espaço que está fora da forma. Então, eu preciso olhar lá na foto que forma que é essa aqui, ó. Essa é a dica de ouro, tá? Que forma é essa? Se essa distância está correta. Então, quando eu venho aqui agora, nessa segunda parte, eu estou vendo a foto, vocês não, mas eu estou vendo que eu estou com uma distância maior do que está lá na foto. Então, eu tenho que achar aqui a distância da perna, ó. Aí eu consigo achar qual que é a espessura da minha perna e aonde que ela está. Aqui tem uma forma bonita também, assim, ó. Como que esse músculo se insere aqui assim. Tá? Então, aqui eu corrigi essa distância no espaço negativo. Então, vocês vão agora caprichar no contorno, prestando atenção aos gestos da linha e à distância entre as pernas, como é que está o espaço negativo. Tá bom? Então, vou levar vocês lá para o PowerPoint. E aqui vocês estão, olha, estão vendo aqui nesse cinza o que é o espaço negativo? Isso é o que vai ajudar vocês a perceber se as patas estão do tamanho certo e no lugar certo. E vocês vão comparar também. A pata, olha só, ela faz aqui um pouco uma inclinação e encontra com a corcova. Então, eu não posso ter uma pata que está na barriga e a corcova lá na cabeça. Eu preciso achar as inclinações corretas, tá? Eu vou fazendo aqui as correções também no meu desenho. A gente não tem obrigação, graças a Deus, já chega tudo que a gente é obrigado nessa vida. A gente não precisa acertar de cara, a gente vai tateando, buscando aonde que estão as formas, tá bom? Então, a gente pode trabalhar com linhas leves, e depois que a gente achar que está certo, a gente faz mais forte. E, por exemplo, eu estou achando agora minha cabeça um pouco pequena, eu posso aumentar um pouquinho onde eu acho que faltou volume, porque quando eu olho para esse bicho, eu acho que ele tem uma cabeça grande, né? Em relação ao corpo.
Vou botar um pouquinho aqui a cabeça. Olho para os espaços negativos. Então, aqui é importante, olha, onde tem o encontro da cabeça com essa pata, ele tem um triângulo aqui bem marcado, né? O meu saiu errado, eu acho que eu não vou conseguir consertar, eu vou deixar do jeito que saiu. Porque a minha cabeça ficou mais de pé, essa cabeça está mais abaixada. Mas nessa altura do campeonato eu não tenho muito como mudar, porque está tudo muito marcado já. Então eu vou deixar com a cabeça um pouco mais levantada. A gente também pode fazer essa opção, tá? Um pouco a gente vê o que dá para corrigir, o que não dá, fica como está. E numa próxima vez, porque havemos de fazer muitas vezes, certo? Uma vez só não é nada. Próxima vez a gente presta mais atenção nesse espaço negativo. O outro que eu fiz antes saiu um pouco melhor essa parte. E por último, quando vocês estiverem satisfeitos com tudo, é que pode pôr a orelha, tá? Senão a gente não põe a orelha no lugar certo. A gente tá, pelo menos eu tô louca para colocar a orelha, porque é o que caracteriza, né? O urso, a orelha fala, ah, não é pato, é urso. Às vezes a gente faz algo, desenha algo, e a gente vê que não ficou tão proporcional. Mas aí, quando a gente tenta consertar, às vezes fica pior do que antes. É, a gente tem que entender o que é possível de consertar dessa primeira esboço da proporção. Por isso que esse primeiro esboço é tão importante. Porque, às vezes, a gente colocou de um jeito que não tem conserto. Então, é muito melhor a gente consertar lá no começo. E, às vezes, é isso. Não tem o que fazer, vai ficar desse jeito. E a gente repete e faz melhor da próxima vez. Faz parte. A gente tem que se apaixonar pela repetição, sabe? A gente vive num mundo em que a repetição não é valorizada. Parece que a repetição é uma coisa ruim, mas não é. Ela é maravilhosa. Todo músico sabe disso. Não sei por que os artistas plásticos não acreditam tanto nisso. Então, acho que da primeira vez já tem que sair perfeito, né? Então, vejam bem essas curvinhas, ali onde são os tornozelos nessa palma da pata. E como é que essa unha sai? Ele está andando, né? Ele deve levantar um pouco a unha para não ficar batendo no chão, principalmente porque ele está aqui nesse asfalto. Olha como dá para enxergar a unha de pezinha. Veja como são grossas as patas. Eu estou percebendo que, olhando para essa pata de trás que está no chão, como a barriga vai bem na frente dela, estão vendo? Então, eu estou corrigindo aqui, faltou barriga para mim. Isso é fácil corrigir. A inclinação da cabeça já não vale a pena. Como é importante marcar bem essa linha que desce ali na barriga. Isso é muito característico nos ursos, né? Muito, muito, muito. Mostra para nós como ele é neurosensorial. Lembra que os neurosensoriais têm massa atrás? Então, essa linha que desce, que faz essa barriga pesar, está mostrando para nós que o urso, dentro dos carnívoros, é um neurosensorial.
Eu queria dar uma última dica aqui para vocês, mas eu quero daí mostrar. A gente não precisa fazer todos os pelos, não dá, ele é muito peludo, né? Mas a gente pode mostrar com essa linha que faz um pouco assim, sabe, ó? Então, em alguns lugares a gente pode fazer essa marquinha de pelo. Não precisa ser por tudo, fica feio se a gente faz por tudo, tá? Aqui um outro exemplo, ó. A gente pode, aqui, por exemplo, no pescoço, que tem, parece uma papada, assim, a gente pode fazer um pouco com essa marquinha, tá bom? Que fica, mostra que ele é peludo, mas não fica esse exagero de marca por tudo que é lado. Se a gente quisesse fazer a textura toda desses pelos, a gente teria que ficar muito tempo cuidando disso, e o intuito agora não é esse. Mas a gente pode usar essas linhas que vão mostrar se a gente está falando de um bicho que tem muito pelo. Eu vou colocar essas imagens lá no nosso grupo do Facebook, para quem depois quiser repetir, olhar. E quem for olhar a gravação, pode parar, né? Ou fazer um print screen, enfim, como vocês preferirem. E aí vocês podem me contar. Precisa da foto de volta? Deu para fazer? E aí é importante que vocês percebam aonde que está a dificuldade. É na proporção da cabeça, proporção do corpo com a perna. A gente vai começar a entrar, conforme a gente vai sofisticando os nossos animais, em desafios maiores. Então, eu estou, por enquanto, comendo pela beirada com vocês. Nós estamos nos achegando a esse mundo dos animais com formas que são mais simples. Quando a gente chega num cavalo, num camelo, num veado, a gente tem um desafio de músculos e patas. Aqui a gente já ganhou uma complexidade com os ursos, mas as patas elas são simples ainda. Então ele é camarada com a gente. A cabeça fica parecida com a de rato? Então, mas se ficar não é ruim, sabe? Porque o urso Ah, ele tem um tá. pouco de rato, ele tem, sabe? Pois é. É. Depois a gente Ah, vai achando, né? O que que precisa mudar? Quem que está falando, a Marise? é a Marise, eu acho que eu deixei, eu acho que aquela parte da frente ali, do focinho, vamos dizer assim, acho que eu deixei muito compridinha, tô achando. Marise, levanta para mim. Mônica, eu vi que você levantou a mão, tá? Levanta um pouquinho para eu enxergar. Não, mas Esse tá aqui de bom, querida. baixo. Não. Não Talvez tá. em relação ao todo, a cabeça esteja pequena. Em relação ao todo, Ah, tá? é, lá Então ela atrás tá poderia bem ser um grande, né? pouquinho maior. Mas a forma tá muito boa, tá? Ah, tá. É Vou só uma aumentar a questão cabeça de então. equilibrar. Olha só. Quando você olha para o meu aqui, você vê que É, a realmente ela proporção da tá mais. cabeça é um pouquinho maior em relação ao corpo, percebe? É Você está com um corpo verdade. muito grande. Aqui, olha, inclusive você vai ver que eu fiz dois bichos que são diferentes, olha só. Vivian, já te respondo, tá? Esse aqui está com a cabeça maior que esse, né? Esse foi o que eu fiz em casa, quietinha, sem precisar falar. Esse aqui, quando eu faço falando, eu erro mais, né? Então, aqui a cabeça está um pouco grande demais. Podia ser um pouquinho Ah, menor. sim. E a sua está um pouco pequena demais. Talvez É como esse verdade. primeiro que eu fiz, ó. A cabeça está um pouco pequena. Porque o corpo, Marise, o corpo impressiona muito. Ele é um Pois é. corpo grandão. Então, a nossa tendência é fazer a cabeça menor e o corpo maior. Então, enquanto eu estou Tá. falando aqui com os outros, tenta repetir.
Eu posso colocar, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa rápida aqui. Eu vou colocar a foto já lá no Face. E talvez alguém, se vocês forem espertos o suficiente para acessar a foto e quiserem trabalhar enquanto eu estou falando, deixa eu ver se deu certo. Deu certo, tá? Então sendo postada, daqui a pouco ela aparece aí. Tá? Então, assim, não precisa nem repetir agora, mas seria importante repetir pelo menos 3 vezes, Ah, para a pode gente deixar. poder entender o que que. E às vezes, baseado até no seu desenho, você consegue fazer uma repetição agora. Uhum. Quem Vou que queria tentar me aqui. mostrar mesmo? Que eu esqueci? Eu falei que. Mônica, isso, Mônica. Vamos lá, vou te fixar aqui. Você tem que chegar um pouquinho mais na frente da câmera. Eu não estou conseguindo enxergar. Ah, agora sim. Isso, tá bom, tá ótimo. Você colocou a orelha já? Não estou conseguindo enxergar. Isso, tá muito bom, querida. Tá excelente. Excelente, Mônica. Muito bom. Muito bom. Olha, Lu, consegui fazer isso, não dá para ver? Quem que tá falando agora? Cristina, Oi, Cris, peraí, deixa eu fixar. Ju, eu te vi, tá? tá dando para. Ah, tá. Acho que a Isso. cabeça ficou pequena, né? A cabeça ficou. Sabe o que ficou pequeno? O focinho, Cris. Ah, aumentar o Tá? focinho. Aumentar um focinho e, assim, é a linha, ó, já sei. A linha da cabeça, como a cabeça encontra com o corpo, tá? Tá parecendo cabeça de vaca. Isso, exatamente. Ó, eu vou te mostrar aqui. Cadê eu? Ah, é um pouquinho Sim. mais curta, né? É mais curta e não tem essa curva aqui. Peraí, cadê eu? Não estou me achando. Cadê minha mão? Ah, é. Ah, eu Eu estou fica aqui, me achei. parecendo uma vaca aqui, assim, né? Isso, Cris, olha só. Tem essa curva aqui, a cabeça é mais baixa do que você colocou. Ah, E aqui tem essa curva, ela vai para cima e não para baixo, percebe? tá. Aham. Ó, então, um pouco Vou mais para arrumar dentro aqui. e aqui um pouco maior, tá? O focinho. E agora, isso é que vai acontecer direto e reto, tá? Daqui para frente, no estudo dos animais. Uma pequena mudança, o bicho vira outra coisa. Então, ele pode virar vaca, ele pode virar veado, ele pode virar camelo, pode virar rato, porque isso é a dificuldade do mundo animal. Qualquer coisinha parece outro, tá? Então, aí já sabe fazer cabeça de vaca, olha que maravilha. É, quando Isso, for a vaca, já isso, já facilitou. sabe, isso mesmo. Fala, Ju. É, eu tive bastante dificuldade de fazer a parte de trás. Não dá pra ver. Mas eu tô achando ótimo, querida. Tô achando ótimo. Eu só faria a curva dessa parte do pescoço, né, onde o pescoço encontra com a cabeça, um pouco Essa mais para aqui? frente. Eu acho que ela tá. Não, põe para cima o teu lápis. Onde faz o redondinho aqui assim. Isso aí. Eu acho que isso aí tá muito para Tipo trás. aqui? Ou nem precisa tirar essa, mas colocar um pouquinho mais. Deixa eu te mostrar aqui, ó. A parte de trás eu achei ótima, querida, não mudaria nada. Aqui, ó. Tá vendo? Tem Uhum. mais redondinhos aqui assim, não fica tão comprida, sabe? Assim, onde a cabeça encontra Ai, com. sim. Agora, aqui a parte de trás achei ótimo, Ju. Não mexeria em Nossa, nada, tá eu tanta excelente. dificuldade de fazer isso aqui. Mas tá certo como você fez. Tá. Deixa eu olhar de novo pertinho, peraí. Cadê você? Não, querida, tá tudo certo. Você pode, se quiser, exagerar mais na diagonal da curva da barriga. Da perna, não tenho nada para te falar. Tá. Tá vendo aqui a barriga? Deixa eu voltar, vamos voltar lá para a foto. Tá vendo como ela cai aqui assim, ó? Aham. Ela é menos redonda, você fez ela subir um pouquinho antes. Você pode trazer uma curvinha um pouquinho aqui, mas onde está essa pata de trás, onde ela encosta no chão, pode ter Aham. ainda um gordinho aqui assim, sabe? Essa linha ela é muito típica dos ursos. Isso vale a pena assim olhar e marcar bem. Essa aqui, ó, tá vendo, Juju? Aqui, ó.
Não fazer Tá. tão redondo aqui assim, deixar isso descer uma diagonal, tá? Ah, obrigada. Nada. Alguém mais que gostaria de mostrar? Mônica, vamos ver. Paulo, já te vi. Isso, você pode apagar um pouquinho. Você pode apagar um pouquinho essa sombra que ficou aqui atrás no pescoço, sabe? Essa sombra ficou muito grande. Dá para entender? Isso, tá bom, obrigada. Quem é o artista aí que fez super bem? O Afonso, esse do Afonso? É o Afonso que fez o desenho? Isso. Tá muito bom, Afonso, tá excelente. É a Ana Paula que tinha levantado, e depois tem o José, né? Espera um pouquinho. O seu? Ai, me perdi aqui, Ana Paula. Oi, Ana, peraí, já vou te fixar aqui. Isso, que belezura! Muito bom, tá? Joia, Ana querida, muito bom. Zé, oi, querido, va bene? Peraí. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá bom. Ó, Isso. Vira ele para eu enxergar ele melhorzinho. Ele tá assim peraí. de pé. Isso. Tá. Zé, você vai ver que Eu aqui tive, atrás eu tive dificuldade nas pernas. é, Fiquei um bom tempo nas pernas. mas não é tanto a perna, é como a perna encontra com o corpo. Tem duas coisas, três coisas, tá? Olha lá. Eu vou te mostrando aqui no meu. Eu acho que eu consigo colocar nós dois aqui. Olha só. Essa tua curva aqui do bumbum está muito reta, percebe? Ela pode ser um pouco mais redonda. Tem um ângulo reto aqui. Encurva mais, tá? Dá para entender essa Tá. parte aqui? Aham. Essa Dá. outra linha aqui, que é onde a barriga encontra com a perna que está levantada aqui atrás, está muito para frente. Ela tem que ser um pouco mais para trás. Olha, tem menos espaço aqui entre a curva e o fim da perna. Percebe que está muito Uhum. para dentro? Você tem que fazer essa curva, entrar mais aqui para dentro da perna de trás, tá bom? Tá E bom. aqui, na parte da frente, o rosto, ele também está entrando muito dentro do que é o pescoço. Faz essa curva terminar aonde tem essa linha aqui, ó. Você tem uma linha bonita do pescoço, faz essa curva terminar aonde essa linha tá, a linha do rosto encontra com a linha do pescoço. Dá para entender? Isso aqui assim, ó, Uhum. tá bom? E aí você pode fazer essas marquinhas aqui desses redondinhos que mostra onde que tá essa papada aqui. Tá. Tá Tá bom? bom. Joia. Aham. Tá ótimo. Obrigado. De nada, querido. Quem mais? Cecília, peraí que eu vou te achar. Cecília, cadê tu? Ah, tá cheio. Quando vocês levantam a mão, ajuda muito, mais fácil de eu achar. Isso, você levanta mais um pouquinho isso, a pranchetinha, põe ela mais na vertical. Isso, C, deixa eu ver uma coisa. Aqui, ó. Essa parte do braço, que é a pata da frente, ela tá um pouco fina aqui, ó, nessa Hum, linha. Deixa eu te colocar junto aqui comigo. Ai, não. Aqui, ó. Tá hum, vendo? Essa uhum. espessura, ela ficou um pouco fina e um pouco virada para dentro, assim, ó. Você tem que fazer ficar, tá? Mais gordinho aqui, ó. Esse meu aqui eu posso até mexer, porque ele pode ser mais gordinho aqui, assim, ó. Mais essa curva assim, tá? E deixar maior esse espaço. Porque Certo. tudo são umas pernocas e uns bração, né, que eles têm. Uhum. Tá, Tá bom? agradecida. De nada, querida. Betânia, oi, minha flor. Isso, tá ótimo, tá bom, muito bom, muito bom, excelente. Very, very good. Muito bom, minha flor.
Quem mais quer mostrar? Lívia, foi a Lívia que perguntou também qual grupo que é, né, Lívia? O grupo no Facebook chama Clube de Desenho com Luciana Beth. Às vezes tem que me achar como Pena Leve, a gente tem que ficar amigo, eu e Tuto e eu, para eu poder te fazer o convite para o grupo, tá? Mas vale a pena, quem tem Facebook, vale a pena entrar, que está tudo registrado lá. Muito bem, Lívia, vamos dar uma olhadinha. Olha, eu tenho que te falar um pouco do pescoço. Abaixa um pouquinho, que eu não estou. Ah, peraí, agora eu consegui ver. Tá bom, tá bom. Só o pescoço, que eu acho que pode ter tem uma papada aqui, que não precisa ser tão aguda, eu acho. Deixa eu colocar aqui o meu junto com o seu. Aqui, nessa área, Lívia, você está com uma entrada muito forte, sabe? Você pode ou puxar a cabeça ou a papada, isso se encontrar num ângulo menos agudo. Dá para entender de que área que eu estou falando? Essa área aqui assim, ó. Sim. Tá, só isso. Faz mais suave essa curva da papada aqui que você fez, para eu não Eu ficar fiz com com essa. giz tijolinho. Vou tentar melhorar. Obrigada. Tá bom, minha flor. Passa por cima um pouquinho levinho. Não precisa Pode tirar deixar. tudo, mudar nada, assim, grandes mudanças, tá bom? Tá bom. Deu para entender do grupo onde que é? Pena leve primeiro. Isso. E depois eu te convido para o Clube do Desenho com Luciana Beth. Tá bom. Tá Obrigada. bom? De nada, amor. Tinha mais alguém que queria mostrar, não tinha? Era a Sônia? Quem que era? A Juliana, é isso? Uai, peraí. Eu já mostrei, Lu. Ah, é outra Juliana, a Verone. Aqui. Não sei se Isso. dá pra... Você tem que chegar um pouquinho para trás. Você está com o fundo no zoom desfocado? Ah, eu acho que sim. Eu vou E tentar você tem arrumar que aqui. Não tô conseguindo. me desfocar para eu conseguir enxergar. Aí, agora eu consegui ver. Tá, aí tá bom, tá ótimo, querida. Muito bom, excelente, excelente trabalho. Muito bom, Ju, muito bom. E tem a Lívia, né, Li? Você levantou a mão? Não, foi sem querer. Ah, tá bom. Desculpa. Então, acho que eu atendi todo mundo. Eu queria só rapidinho mostrar o urso polar, pode ser? Não vai dar tempo da gente fazer todo o processo como a gente fez agora, mas dá para a gente fazer é, uma coisa rapidinho, tá bom? Então, de novo, uma folha generosa. E vocês já sabem o que tem que fazer. Vão marcar os três círculos, tá? Dá para perceber direitinho. Aqui, vamos lá. Olha, olha como é um pouco diferente essa proporção. Vejam como essa bola aqui do meio é maior. Então, a gente tem aqui um círculo mais estreito, que tem a ver com pata, ombro e corcova, tá vendo? Um círculo um pouco mais generoso da barriga, e tem um círculo generoso também dessa coxa, tá vendo? Esses dois círculos, eles vão se sobrepor. Então, eu tenho aqui. Aliás, eu não quero. O que é isso aqui? Lu, Oi, amor. Deixa eu ver. desculpa, o Ah, primeiro urso, qual o nome dele, por favor? o primeiro urso é o urso pardo. O pardo. E eu consigo Isso. essa imagem aonde depois para fazer maior detalhe? Você tá no grupo do Face, Ana? Não sei, amiga, acho que não. Eu não tenho Facebook, Você não mas tem Facebook? Então, olha só. Eu vou depois colocar essa gravação lá no YouTube da Sagres, do canal, tá, tá? E aí você tá, pode assistir a gravação, parar na imagem e tá, para trabalhar. Pode para deixar. trabalhar. Eu posso te mandar depois do seu WhatsApp, tá bom?
Tá, obrigada, meu amor. Eu De nada, amei, querida. amei esse jeito de estrutura. Fica uma delícia de fazer. É, Queria só deixar claro. então, mas esse é Ficou o jeito, maravilhoso. é o jeito. Amiga, você não sabe. Eu não desenhei em cima da primeira estrutura. Eu deixei uma folha só com a estrutura e eu Aham, fiz de que novo em outra. legal. Ótimo, É, pode ser se quiser, também. se quiser, eu até mostro depois para você. Mas ficou Eu quero. muito bom. Ótimo. E depois você vai me mandar, porque eu vou colocar lá no Face, tá? Tá, porque fica bom para trabalhar, Sim, viu? excelente. E até pode, sabe o que pode Amei. ser que eu imaginei? Que a gente pode Ah, fazer essa, esse desenho da base forte, e depois colocar um papel por cima e desenhar por cima, eu fiz sabe? 2 vezes, mas É, você enfim, eu fez duas amei. vezes, mas pode até ser assim. Você que me deu essa Nossa, ideia, você falando agora. não, maravilhoso para você ensinar as crianças. Eu adorei. Isso, ótimo, ótimo. Obrigada, muito obrigada. Tina, eu que agradeço. Muito Então, obrigada de novo. mesma coisa. Você Ah, é maravilhosa. É uma imagina, delícia querida. acordar domingo com você. Vocês é que são maravilhosos de estarem aqui no Ai, domingo comigo, delícia, em pleno obrigada. feriado. Maravilhosa. Observem como a cabeça do urso polar é menorzinha um pouco, tá? E a gente vai fazer só essa. Façam os 3 círculos, façam a cabeça com o tubo, façam a linha dorsal, o bumbumzinho. Olha como o pescoço, né? A cabeça se funde com o pescoço. E a gente tem essas patas. Façam só as linhas das patas. Já observa um pouquinho o espaço negativo, mesmo que elas vão engordar depois, né? Ficarem mais gordinhas. Já dá para a gente mais ou menos imaginar esse espaço negativo. E aqui dá para ver um cotoco de rabinho, olha que fofo. Vejam como essas linhas, né? Isso, o corpo do urso tem, muito legal. Como as linhas, elas vão se juntando. O que é a linha da barriga se junta com o que é a linha da perna, de uma maneira muito orgânica, fácil, né? Nossa, eu estou aqui falando, fiz tudo errado. A perna vai para trás. Então, é muito bonito como essas linhas vão se juntando. Olha como é importante também essa linha diagonal que vai, né, da parte da frente do bicho até a parte de trás. Olha como é volumosa essa parte de ombro e coxa. O bicho tem que fazer muita força, primeiro para andar na neve, depois para carregar uma foca imensa na boca. Imagina que força que não precisa ter. A orelha é menor, perceberam? A orelha é menorzinha ainda. É um cotoquinho de orelha que tem. E o olho pequenininho também. Então, façam só esse esboço grande. Não faz mal que não fique bem terminado. O meu também não ficou. Eu não quero aqui abusar da hora. Mas só para vocês terem essa percepção, como a proporção mudou um pouquinho, como o gesto é diferente um pouquinho. E como isso dá uma sensação totalmente diferente. Inclusive aqui, ó, eu também fiz um erro agora que eu preciso corrigir. A corcova, ela sai quase em linha reta com a cabeça, tá vendo? Isso faz uma diferença enorme. Não façam como a gente fez com outro urso, que tem um pouco uma caidinha. Aqui é quase reto.
É realmente um tubo que liga o tórax com a cabeça, tá vendo esse pescoço? Então, quem precisar depois de algum palpite, pode postar lá no grupo e eu respondo por lá, tá bom? Não vai dar tempo de fazer aqui agora. Mas então, importante, olhem se vocês fizeram a cabeça, tá? Pequena com esse pescoço, que é uma coisa só, cabeça junta com o pescoço que junta lá na corcova. Isso é bem importante. E como esse corpo, ele é um pouquinho mais esticado, e como o traseiro é maior do que a gente viu com o urso anterior, tá? Então, esse é o urso polar, e a gente desenhou antes o urso pardo. Então, eu vou colocar essas fotos lá no grupo. Tem a gravação. E a gente continua com os ursos no próximo encontro, para a gente olhar um pouquinho se o rosto começa a ficar em perspectiva, se o corpo está em perspectiva, e vamos tentar fazer um urso de pé. Então, esse primeiro encontro é para a gente um pouco se familiarizar com esse ser que ganhou todas essas transformações em termos de forças, né? Neurosensoriais, rítmicos e metabólicas. Ele tem um corpo um pouco desengonçado, porque, né, essa brincadeira dessas forças foi alternando a forma, mas a forma funciona para isso que esse bicho precisa ser, onde ele mora e o que ele faz. Sarinha, diga, querida, eu vi que você levantou a mão. Eu esqueci o que eu ia falar. Quando eu lembrar, eu falo. Tá bom, querida, tá bom. Então, tem alguém em sofrimento, alguém que precisa falar, mostrar alguma coisa para a gente ir encerrando? Vocês estão bem concentrados e concentrados trabalhando, pelo visto. Tudo bem? Então, que bom. Obrigada para vocês, viu? Eu vou colocar essas imagens todas e a gente continua a estudar os ursos. Que delícia, né? Como essa natureza é tão criativa, maravilhosa. Fala, Sarinha. Eu lembrei. Fala. A nossa próxima aula é no primeiro domingo do próximo mês? Não, querida. A nossa próxima aula, que vai ser em julho, ela vai ter que ser no final do mês, bem lá no final, porque eu trabalho, eu vou trabalhar. Então, eu vou colocar logo, logo, vou mandar lá para a Sagres, vou colocar no nosso grupo as próximas datas, tá bom? Tá, Então tá, a gente se encontra. obrigada. Eu que agradeço. Agradeço você estar. Ah, que bom, Lívia, já converso com você por lá, tá bom? Mais alguma coisa, Sarinha? Tem uma Não, mão só isso levantadinha. mesmo. Ah, tá bom, tá bom. Então, meus amores, um ótimo domingo para vocês. Obrigada, Bons Lu. ursos, um bom inverno, que vocês possam Obrigada, hibernar e ficar Luciana. quietinhos. Lu, E obrigada. até a próxima. Muito Próxima, obrigada. então. Beijo. Eu que agradeço. Até a próxima, Obrigada a Lu. todos. Obrigada. Olha, Tchau. coloquem vossos desenhos lá no grupo, quem puder, tá? Porque me ajuda a ver. Ok.